Olá! Afinal, o que a escola e a família devem fazer para facilitar o trabalho em conjunto e potencializar a aprendizagem do aluno? Se você não assistiu o primeiro episódio que nós tivemos sobre esse tema, o Café com Isaac, clique aqui que você tem acesso ao primeiro episódio. Então hoje, o nosso momento para discutir como fazer essa mágica acontecer de família e escola trabalharem conjuntamente para que a aprendizagem seja melhor em todos os sentidos. A gente sempre pensa nos impactos positivos que esse trabalho em conjunto ele resulta, né? Então, como chegar até eles? É isso que nós vamos perguntar para a Maia, para ela nos contar alguma experiência. Eu tenho muitas experiências que eu vivi como diretor de escola e também como professor, né? Sejam experiências às vezes engraçadas, às vezes difíceis, às vezes dolorosas, né? E nós do Isaac temos muitas histórias que as escolas nos contam, né? Hoje a gente já está em mais de 1.200 escolas no país, então em todos os estados do país, então vocês devem supor que a gente tem muitas histórias de professores, histórias muito importantes. Mas vamos lá, Maia, eu vou passar a bola para você para elencar essas responsabilidades que a família tem, que a escola tem, como fazer isso, né? Uma das maneiras que eu encontrei de conseguir me aproximar da família, né? E lembrando mais uma vez que a intenção sempre é voltar a olhar para a infância, né? Como a gente falou no primeiro episódio, às vezes o adulto está um pouco distanciado do mundo escolar, né? Porque já faz muito tempo que ele não frequenta a escola. E eu preciso trazer esse adulto um pouquinho mais próximo do processo de aprendizado da criança. E às vezes as escolas, elas fazem uma reunião por ano, 2 reuniões por ano, e a gente às vezes tem um pouquinho de medo dessas reuniões, né? Ai, como é que será que os pais vão estar? Será que os pais vêm ou não vêm? Mas o caminho de construir uma comunidade escolar saudável, ele vem através de muitos diálogos. Então, a gente organizava palestras para a gente poder esclarecer, por exemplo, as maiores dúvidas que os pais tinham. Então, eu fui gestora de uma escola bilíngue. Então, muitas dúvidas giravam ao redor da questão do aprendizado desse segundo idioma, e como é que vem a alfabetização, será que a criança não vai confundir os idiomas? E a gente tem que levar a sério essas dúvidas, sabe por quê? Porque quanto mais inseguro o pai, mais ele vai projetar na criança. Mais essa criança vai sentir essa insegurança também. Então, eu preciso acalmar o coração dos pais para que eles estejam mais seguros no processo para acolher a criança. Então, um exemplo aqui, por exemplo, da alfabetização, que o método era um pouquinho diferente, não era silábico, né, de babé, bibabu, mas era de fonemas. E era uma coisa que os pais não estavam acostumados. E aí eles cobravam que as crianças lessem as sílabas, sendo que a gente não fazia o aprendizado dessa maneira. Então, eu precisei literalmente dar uma aula. Os meus pais eram alunos e eu ensinei eles como é que a gente fazia aquilo em sala de aula. E eles saíram aliviados. E isso é muito bom porque eles chegando em casa não vão exercer aquela cobrança excessiva. Ah, por que você não está lendo ainda? Por que você não está aprendendo? Sendo que a criança tem a capacidade de conseguir fazer esse aprendizado, mas o ambiente tem que estar mais tranquilo e confiante também. Então era muito importante trazer essas temáticas, ter essas reuniões de forma corriqueira. Então, quase todos os meses a gente organizava alguma coisa assim, para que os pais participassem. E aí é muito importante que os temas sejam escolhidos em cima das dores dos pais, porque não adianta a gente trazer um tema totalmente aleatório, que a gente acha importante como gestor, mas que o pai não se conecta. Aí eles não vão participar mesmo. Só os muito assíduos, né? Mas eu preciso ouvir as dores dos pais para construir essa comunidade. Uma outra coisa que eu acho importante é fazer uma anamnese muito bem feita de quando o aluno entra na escola. Quando eu falo anamnese, não é só quando nasceu, tem irmãos, não tem. Não, é como é que está a vida dessa criança. Qual que é a rotina dessa criança. Como foi a gestação dessa criança. Como foi o parto dessa criança. Quais foram as dificuldades que ela enfrentou na infância. Existe um estudo muito, muito importante das experiências adversas na infância, de 98, que são 10 experiências adversas, né? Enfim,
E elas impactam diretamente na saúde emocional física da criança quando ela se tornar um adulto. Então, a escola fazer essa análise com base também nesse estudo, dessas 10 perguntas em específico, é muito importante para eu saber, peraí, como é que essa criança vai chegar para mim? Porque a gente faz isso com os alunos, né? Que tanto que o aluno sabe desse conteúdo, mas a gente não faz com a família. A gente precisa conhecer essa família, precisa conhecer essa criança para a gente poder acolhê-la da melhor maneira possível. E mais cedo você compartilhou uma história comigo sobre quando você era gestor que eu amei. De como você acolhia os pais na escola quando eles chegavam um pouquinho mais cedo. Você gostaria de compartilhar? Porque eu achei tão importante o seu relato, acho que a gente legal. podia trazer aqui também. Sim, porque eu tinha o hábito de ficar na porta da escola quando as famílias chegavam e tal. E às vezes eu reunia 4, 5 famílias. Vamos lá na minha sala, vamos tomar um café. E esse café era fundamental, porque ele era um termômetro para mim. Ele me mostrava exatamente o que os pais estavam pensando. Então, eu fazia isso frequentemente. Eu só não fazia todos os dias, mas frequentemente eu fazia. E com crianças de tamanhos diferentes, às vezes da mesma turma, às vezes de turmas diferentes. Porque quando a gente chama para uma reunião, a gente sabe que os pais dos mais velhos começam a diminuir sua frequência na escola, ele já quer dar autonomia para o filho, e para os adolescentes o pai na escola é mico, né? Então eles falam, papai, não vai na escola que vai ficar chato, né? Então eles até acabam desencorajando os pais. Mas é tão importante essa coisa da sintonia, né? Uhum. Quer dizer, se não houver uma sintonia entre o que a família está fazendo e o que a escola faz. E quando você falou da alfabetização, eu lembrei de muitas histórias. Muitas histórias porque... E a resposta das crianças, invariavelmente, quando a mãe vai querer ajudar, o pai vai querer ajudar, falar, minha professora não faz assim não. Porque, evidentemente, que a gente estudou numa outra época e hoje as coisas foram atualizadas. É como a medicina. Quer dizer, os médicos hoje têm recursos diferentes do que tinham antigamente. Os professores também, né? Hoje eles têm muitos exemplos no mundo de práticas pedagógicas que estão dando excelentes resultados com as crianças. E aí cada criança tem o seu ritmo e o seu tempo. Né? Você quer falar um pouco sobre isso? A questão do ritmo de cada um, do tempo de cada um, da aprendizagem? Sim, na verdade isso é muito, muito óbvio, assim, quando a gente está trabalhando no mundo adulto, né, a gente consegue perceber essas diferenças, a gente respeita mais do que a gente respeita a criança em sala de aula, porque a gente acha que no primeiro ano ela já tem que sair lendo, escrevendo tudo fluentemente, né, sendo que o processo de alfabetização vai até o terceiro ano do ensino fundamental. Mas, voltando só um pouquinho na questão que a gente estava falando antes do explicar para os pais sobre os processos, até mesmo essa parte da tarefa de casa, né? Porque, às vezes, pode ser uma situação tão estressante para a criança e para os pais, né? Que a criança se trava naquele momento e ela começa a sentir um desprazer em fazer a tarefa de casa. Aí a gente ouve, meu filho não quer fazer a tarefa de casa. Vamos olhar, então, qual que foi a associação que foi criada entre tarefa de casa e as emoções que ela sente? Será que nós, como adultos, conseguimos confiar, soltar esse processo? Inclusive, de confiar que a professora vai conduzir esse aprendizado, que o pai em casa, a mãe em casa, não é o professor, né? Quem vai ensinar vai ser a pessoa que está em sala de aula. Mas aí também, como escola, a gente precisa conquistar essa confiança da família, mostrar, explicar, falar assim, olha, quando chegar em casa, vamos organizar o ambiente para que seja acolhedor. Não vamos ficar igual um helicóptero em cima da criança, cobrando essa tarefa. E também não vamos ficar mandando passar borracha e corrigir. Vamos confiar que é um processo de aprendizado no qual o erro pode acontecer. Né? E aí a gente vai ser até uma palestra terapêutica, porque os pais vão começar a lembrar das próprias experiências realmente, nossa, como eu fui cobrado quando era criança, não posso repetir isso com os meus filhos, e vai ser assim, um aprendizado tão rico, e mais uma vez, o maior beneficiado vai ser a criança, né? Por isso que é importante que a gente traga esses conteúdos, essas informações para as famílias, porque elas também vão aprender com as crianças nesse novo processo, nesse novo momento na escola. O que a família tem que respeitar são as posições que a escola tem, né? A mesma coisa, se eu vou num médico e ele fala assim, você precisa fazer uma cirurgia urgente,
e precisa fazer o exame tal, eu vou fazer o exame tal. Eu não... Mas com educação é diferente, né? Todo mundo passou pela escola e todo mundo quer. Não, mas eu sei como é que se ensina matemática, como se ensina isso, como se ensina aquilo outro. E isso que a Maia falou é muito relevante, né? O tempo da alfabetização é muito diferente para cada criança, é muito diferente. E mais uma vez a gente percebe quão importante é o trabalho do Isaac nesse contexto, né, de poder aliviar o gestor dessa parte que é, enfim, o cuidado financeiro, para poder dar essa atenção tão importante para as famílias, para poder incluir, para poder acolher, que mais uma vez, repito aqui incansavelmente, o foco de tudo é a criança, né? Então, quanto mais estão integradas todas as pessoas envolvidas nesse processo, mais segura a criança vai estar e melhor ela vai aprender. Essa coisa do foco é legal, porque você deu o exemplo do Isaac, isso acontece de verdade, né? As escolas muitas escolas, o diretor, ele tem uma preocupação muito grande para cuidar da parte financeira, e é claro que uma escola não sobrevive se a parte financeira não estiver organizada e ajustada, ela tem que investir, ela tem um monte de coisa para fazer, mas é muito importante essa dedicação. E aí é legal porque você falou do acolhimento, e tem dois acolhimentos, né? Tem o acolhimento das crianças e tem o acolhimento das famílias e tem também o acolhimento aos professores. Quer dizer, então o gestor, e nós devemos estar sendo ouvidos e assistidos por muitos gestores, né? Ele sabe o quanto é múltiplo a função de um gestor de uma escola que tem muitas dimensões para atuar. E uma das dimensões são pessoas. A escola é um lugar que trabalha com pessoas, trabalha pessoas com pessoas. Só que tem 5 gerações dentro da escola. Né? As 5 gerações estão lá. E tem crianças tem professores que são do século XX, trabalhando conteúdos do século XIX com crianças do século XXI. Né? Então a gente tem um mundo bastante importante para contemplar. Vamos supor que a escola ela não está programando essas reuniões que você falou, só faz uma por semestre e às vezes até torce para não aparecer ninguém, para que não vê ninguém. E tem outras que não, todo mês chama para uma reunião e tem a relevância do tema. Né? Quer dizer, a escola que não realiza, será que os pais podem fazer alguma coisa? Podem e devem. É uma coisa, inclusive, que surge muito no meu trabalho, assim, nas redes sociais, mensagens de pais que me perguntam como é que eu chego na escola, né? Eu tenho essa informação, eu já estudei a respeito, mas eu não... Eu falei, chega conversando, chega perguntando, sabe? É porque às vezes, sabe o que acontece? Por causa da educação que a gente recebeu, onde a criança não questiona, não se posiciona, não pergunta, não pode errar, não pode nada, eu cresço, me torno um adulto que também não quer incomodar ninguém. Eu não vou lá na escola incomodar, imagina. Eu não vou levantar esse assunto. Eu não vou marcar reunião. Mas percebe que a gente está na posição ainda da criança, né? A gente ainda não tomou o lugar do adulto que a gente já é. E aí é tão importante a gente assumir esse lugar, até porque a criança não falará por si só. Eu preciso ser porta-voz dos meus filhos. Eu preciso, então, me conectar com a escola. E se eu tiver alguma dúvida, alguma insegurança, eu preciso ir atrás. Uma coisa bonita que eu tenho visto acontecer é que muitas escolas estão se abrindo muito mais também para esse diálogo. Talvez onde antigamente a escola era vista como esse lugar de autoridade inquestionável, agora a escola já se vê como não. A gente também está aprendendo, a gente também está num processo de evolução, a gente também quer ouvir os pais. E assim, gente, sem sombra de dúvida, as escolas que criam comunidade são as escolas que estão abertas a ouvir o que os pais têm para trazer também. Bom, eu quero agradecer esse espaço que a gente teve juntos aqui, a gente trouxe muitos assuntos importantes, inclusive acho que a gente aprofundou bastante, né? Saímos do óbvio e trouxemos umas questões assim que vão gerar uma certa reflexão, e essa reflexão é mais do que necessária, porque a gente tem que questionar o status quo das coisas, né? E fico muito feliz que Isaac abriu esse espaço para essa conversa, para essa reflexão juntos, e muito obrigada por essa oportunidade. E olha, eu vou falar para vocês o seguinte, ela não falou nada, mas eu falo, não vende isso daqui? É um dos livros da Maia. Eu tenho o privilégio de chegar agora para falar, Maia, você podia assinar o meu livro? Né? E aí eu vou pedir para ela assinar meu livro, dar o autógrafo no meu livro, e eu espero que vocês tenham
adorado o nosso Café com Isaac e que vocês façam colocações aí, escrevam, recomendem, queremos mais isso, queremos mais aquilo, queremos discutir sobre tal tema, nós vamos receber muito bem. Maia, super obrigado, a tua participação foi fundamental, nos ajudou muito e ajudou certamente a todos e a todas a compreenderem melhor esse universo de educar as crianças num mundo tão complexo. Eu que agradeço pelo convite. Quem quiser acompanhar meu trabalho, vocês podem me encontrar no Instagram pelo @maia_Aigman, e deve estar escrito aqui em algum lugar para você poder clicar, porque é um sobrenome complicado de escrever. E é isso, muito obrigada mais uma vez. Eu espero que tenha sido produtivo para vocês assistirem esse nosso bate-papo. Obrigado, Maia. Eu que agradeço.